Depois do GP de Silverstone, daquele acidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, os nervos estavam à flor da pele, inclusive para alguns dirigentes de algumas equipes e os representantes de alguns pilotos dentro da Fórmula 1, inclusive de Max Verstappen, que soltou a língua, deu com a língua nos dentes e falou coisa que talvez não deveria ter dito. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e o GP de Silverstone foi incrível. Diversas ultrapassagens, defesas de posições, realmente uma situação inimaginável para esse GP. Ninguém estava esperando isso tudo, inclusive a disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, que claro, foi incrível até chegar na Copse, onde os dois acabaram se tocando e Max Verstappen teve que abandonar a corrida. Já Lewis Hamilton teve alguns pequenos danos no carro e ganhou uma punição de 10 segundos naquele GP. Punição essa que acabou sendo muito pequena para Lewis Hamilton, já que ele recuperou toda a diferença para o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, e ultrapassou ele nas últimas voltas do GP, vencendo dentro de casa com uma vitória espetacular. E logo depois da sua vitória, comemorou muito mesmo, mas comemorou como ele nunca tinha feito ainda nesse ano de 2021. Situação essa que Jos Verstappen, o pai de Max Verstappen, achou extremamente desrespeitosa, já que o seu filho ainda estava dentro do hospital e acabou realmente dando com a língua nos dentes, soltou a língua e revelou alguns segredos que poucas pessoas sabiam até aquele momento. Jos falou que a comemoração de Lewis Hamilton foi extremamente desrespeitosa. Essa comemoração, vamos dizer, intensificada logo após a corrida, já que não se deve comemorar daquela forma tão intensamente, sabendo que um colega seu está dentro do hospital ainda. Claro que Toto Wolff rebateu esse argumento, já que segundo ele, todo mundo já sabia que Max Verstappen estava bem, inclusive Lewis Hamilton. Entretanto, ainda assim, Jos Verstappen disse que foi uma situação desrespeitosa e reclamou com a forma como Lewis Hamilton reagiu depois da sua vitória no GP de Silverstone. Você não celebra uma vitória com tanta euforia quando o colega ainda está no hospital. Mas logo após isso, o pai de Max Verstappen complementou a sua frase e falou algumas coisas que poderia revelar uma relação interessante com a Mercedes principalmente. Segundo ele, Toto Wolff e ele estavam conversando nos últimos anos e me parece que nos últimos tempos talvez até recentes, e que essa situação entre Max Verstappen e Lewis Hamilton acabou marcando a relação com Toto Wolff e o pai de Verstappen. Na verdade, ele disse que o Wolff nem mesmo ligou para eles para saber como que Verstappen estava depois do acidente, mas que até aquele momento nem precisava mais ligar, porque a relação estava sendo rompida. Sobre Toto Wolff, tivemos um bom contato nos últimos anos. Acho que todo mundo sabe o porquê, mas ele não nos ligou ontem. Daqui para frente, também não precisa mais telefonar. E para você que não sabe o que aconteceu no acidente entre Verstappen e Hamilton, fiz um vídeo especificamente para isso, para que você entenda tudo o que aconteceu, quem estava certo, quem estava errado e exatamente o que aconteceu durante essa corrida, nessa disputa de posições. Eu falei tudo sobre isso em outro vídeo aqui do canal e eu vou deixar ele aqui em cima nesse card. Mas voltando ao assunto, para um bom entendedor, meia palavra basta. Jos Verstappen disse que Toto Wolff e ele estavam conversando e que todo mundo sabe o motivo. Será qual que é o motivo? Talvez uma possível contratação de Verstappen na Mercedes? Esse é o único motivo para o chefe de equipe da Mercedes estar conversando com o pai de um dos maiores pilotos da Fórmula 1 na atualidade. É isso mesmo, muito provavelmente os dois estavam negociando uma possível vaga na Mercedes para os próximos anos. Inclusive foi bem interessante saber disso, já que Lewis Hamilton renovou seu contrato pela primeira vez pelo período de apenas 1 ano e dando uma pinta ali de que iria se aposentar no final desse ano. Mas no decorrer desse campeonato, me pareceu que a situação foi mudando. Não é à toa que ele acabou renovando por mais 2 anos, até o ano de 2023. E me parece que essa renovação foi em decorrência mesmo de uma contratação que não deu certo de Max Verstappen, que talvez seria a primeira opção de Toto Wolff justamente por ser um piloto bem mais novo do que Lewis Hamilton e mais distante da aposentadoria. Isso sem contar que, segundo PlanetF1.com e algumas entrevistas que ele noticiou lá no site deles, inclusive os links sempre ficam aqui embaixo de todas as fontes que eu utilizo,
A Mercedes tem um interesse em contratar Max Verstappen já faz muitos anos, antes mesmo de Verstappen entrar na Fórmula 1, situação essa que não aconteceu, e foi uma briga entre dois austríacos, um da Mercedes e outro da Red Bull. Segundo Christian Horner, Niki Lauda, antigo conselheiro da Mercedes, e Helmut Marko, atual conselheiro da Red Bull, os dois austríacos brigaram por Max Verstappen. Na verdade, Niki Lauda estava de olho em Verstappen desde lá atrás, desde a Fórmula 3, quando ele conseguiu ter ótimos resultados, mesmo sem andar em tantas categorias de base assim. E assim, Niki Lauda já começou a pressionar um pouquinho mais Verstappen para conseguir ter um contrato ali com um piloto holandês antes mesmo dele chegar mesmo na Fórmula 2. Mas Helmut Marko, percebendo o grande talento de Verstappen, conversou com Christian Horner e os dois já conseguiram mesmo a atenção de Verstappen, porque eles tinham uma vaga na Toro Rosso naquela época. E assim Verstappen saltou da Fórmula 3 para a Toro Rosso e teve bons resultados, apesar de um começo um pouco polêmico, já que ele sofria muitos acidentes e batia muito durante as corridas. Mas logo após isso conseguiu ter ótimos resultados e foi bem rapidamente para a Red Bull. Em 2014, em Hockenheim, fui jantar com Helmut. Ele estava dizendo que Niki Lauda estava tentando contratar Max para a Mercedes e estava me perguntando o que eu pensava. Assim que soube disso, disse: "Claro, vamos nessa. A vaga na Toro Rosso é algo que a Mercedes não pode oferecer a ele." Inclusive, por falar em Mercedes e em Red Bull, eu preciso contar para você que lá na loja da Auto Rush tem itens oficiais dessas duas equipes: camisetas, calçados, mochilas, bonés e outras diversas coisas para você. E quando você utiliza o cupom de desconto Piloto VIP, você recebe mais 5% de desconto no momento da sua compra. Então aproveita essa oportunidade, acessa a loja da Auto Rush que está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado e consiga agora os acessórios oficiais e por preço justo para você. Mas voltando ao assunto, o próprio Ralf Schumacher, tio de Mick Schumacher e irmão de Michael Schumacher, acabou reforçando essa tese, dizendo que na verdade a Mercedes só renovou por mais 2 anos com Lewis Hamilton porque não tinha mais opção e porque tinha tentado com Max Verstappen e o contrato com o piloto holandês não saiu para os próximos anos. Acho que a Mercedes colocou todas as suas esperanças em contratá-lo e garantir totalmente seu futuro, mas foi rejeitada. Ao meu ver, Lewis era agora a única alternativa. Mas me parece agora que depois desses problemas entre Lewis Hamilton e Max Verstappen e como Toto Wolff lidou com a situação, parece que a relação entre Jos Verstappen e a Mercedes acabou sendo estremecida. Entre Max Verstappen, consequentemente, me parece que isso vai ser impossível ver Max Verstappen na Mercedes pelo menos para os próximos anos. Mas o que você acharia disso? Max Verstappen no lugar de Lewis Hamilton? Já pensou ele junto com George Russell como companheiros de equipe? O tanto seria incrível. Eu acho que seria bem bacana, mas eu queria saber de você. O que você pensaria disso? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu acho que seria bem bacana Verstappen na equipe Mercedes, utilizando o macacão da Mercedes mesmo, conseguindo pilotar aquele carro que eu acho que ele teria mais facilidade em pilotar, já que segundo a maioria dos pilotos, o carro da Red Bull tem sérios problemas com relação ao equilíbrio e que Max Verstappen é um dos poucos pilotos que consegue domar aquele carro. Claro, pode ser que o estilo de pilotagem dele seja mais compatível ao do RB16B. Isso a gente nunca vai saber, ou talvez vai, mas só daqui a algum tempo. Talvez daqui a 1 ano, quando o regulamento for modificado, o regulamento da Fórmula 1. Mas até agora, o que a gente pode perceber é que ele é muito talentoso com o RB16B e que um carro menos nervoso, vamos dizer assim, talvez Verstappen conseguiria demonstrar um talento ainda maior. Eu acho que seria uma experiência incrível ter ele dentro da equipe Mercedes. Mas se você gosta de Max Verstappen, Lewis Hamilton, Red Bull, Mercedes, aqui nesse canal eu noticio tudo sobre esses pilotos, sobre essas equipes. Então, para você não perder vídeo novo da gente, é só você se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.